Durante muito tempo, ser gay em Hollywood era quase um segredo de estado. Muitos atores precisaram esconder sua verdadeira identidade por medo do preconceito e de perderem oportunidades na carreira. A indústria cobrava uma imagem perfeita e ser gay não fazia parte desse padrão. Só depois de conquistarem fama e sucesso é que alguns tiveram coragem de se assumir publicamente. Nesta lista, você vai conhecer 15 atores gays secretos de Hollywood, que viveram por anos escondendo quem realmente eram. 1. Jonathan Bailey. Jonathan Bailey, o charmoso protagonista da aclamada série Bridgerton da Netflix, nunca escondeu sua verdadeira identidade. Desde o início de sua carreira, ele decidiu ser autêntico consigo mesmo e com o público. No entanto, o caminho não foi fácil. Bailey foi aconselhado por pessoas da indústria a não se declarar abertamente gay, temendo que isso pudesse prejudicar suas chances de sucesso. Apesar da pressão, Jonathan seguiu seu coração. Ele sabia que esconder quem era não traria felicidade nem realização profissional. Antes mesmo do estrondoso sucesso de Bridgerton, o ator tomou a corajosa decisão de ser honesto sobre sua sexualidade. Ele queria mostrar ao mundo que o talento não tem orientação sexual e que todos merecem brilhar sendo quem são. A jornada de Bailey é um exemplo inspirador para muitos. Ele enfrentou medos e preconceitos arraigados em Hollywood, uma indústria conhecida por suas expectativas rígidas e estereótipos limitantes. Ao se recusar a viver no armário, Jonathan abriu portas para si mesmo e para outros artistas mais que sonham em viver autenticamente. Com o triunfo de Bridgerton, Bailey ganhou ainda mais plataforma para gerar debates importantes. Ele usa sua crescente fama para discutir abertamente questões como a pressão do armário e a necessidade de representatividade na televisão e no cinema. Seu objetivo é criar um ambiente acolhedor, onde talentos possam florescer independentemente de sua orientação sexual. A história de Jonathan Bailey é um lembrete poderoso de que a verdade liberta. Ao abraçar sua autenticidade, ele não apenas encontrou paz interior, mas também se tornou um farol de esperança para outros. Seu exemplo corajoso inspira uma nova geração de atores e fãs, mostrando que o amor e a aceitação vencem o medo e o preconceito. Enquanto Hollywood lentamente evolui, vozes como a de Bailey são essenciais para acelerar a mudança. Cada vez mais artistas sentem-se encorajados a viver sua verdade, criando um futuro mais inclusivo e diverso na indústria do entretenimento. A jornada de Jonathan é apenas o começo de uma revolução necessária, onde o talento brilha mais forte do que rótulos limitantes. 2. Elliot Page. Elliot Page, anteriormente conhecido como Ellen Page, é um nome familiar para muitos fãs de cinema. Com papéis marcantes em filmes como Juno, Inception e X-Men, Page conquistou o público com seu talento inegável. No entanto, por trás das câmeras, ele enfrentava uma luta pessoal profunda. Em 2014, quando ainda se apresentava como mulher, Page deu um passo corajoso e revelou-se gay publicamente. Esse momento marcou o início de uma jornada de autodescoberta e aceitação. Apesar do medo e da incerteza, ele sentiu que era fundamental ser honesto consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. 6 anos depois, em 2020, Page deu outro passo transformador. Ele assumiu-se como homem transgênero, iniciando um novo capítulo em sua vida. A decisão de compartilhar sua verdadeira identidade de gênero não foi fácil, mas Elliot sabia que era o caminho certo a seguir. A transição de Page gerou discussões importantes sobre a representatividade trans em Hollywood. Muitos se perguntavam se sua carreira seria afetada, mas Elliot provou que o talento supera qualquer rótulo. Ele continuou brilhando em projetos como a série The Umbrella Academy, mostrando que a autenticidade é o ingrediente mais poderoso para uma performance memorável. Além de sua atuação, Page tornou-se uma voz influente na defesa dos direitos e da visibilidade das pessoas transgênero. Ele usa sua plataforma para educar, inspirar e promover a aceitação. Através de entrevistas sinceras e discursos emocionantes, Elliot compartilha sua história pessoal, destacando os desafios e as alegrias de viver autenticamente. A jornada de Elliot Page é um testemunho da importância de abraçar quem somos verdadeiramente. Ao se assumir como gay e posteriormente como homem trans, ele não apenas encontrou paz interior, mas também se tornou um modelo para inúmeras pessoas que lutam com questões de identidade. A coragem de Page em ser vulnerável e honesto sobre suas lutas internas é um presente para a comunidade LGBTQIA+. Ele mostra que não estamos sozinhos em nossas jornadas de autodescoberta e que há esperança e beleza em viver nossa verdade. Enquanto Elliot continua brilhando nas telas e usando sua voz para a mudança, seu impacto vai além de Hollywood.
Ele se tornou um símbolo de resiliência, autoaceitação e o poder transformador de ser fiel a si mesmo. Sua história nos lembra que não importa quão desafiador seja o caminho, sempre vale a pena lutar pela autenticidade e pela liberdade de ser quem somos. 3. Ricky Martin. Ricky Martin, um dos maiores ícones da cultura pop latina nas décadas de 1990 e 2000, vivia uma vida de aparências. Por trás do sorriso cativante e das performances energéticas, escondia-se um homem sufocado pela pressão de uma indústria que o vendia como um símbolo de virilidade latina. Durante anos, Ricky foi moldado para se encaixar em um padrão heteronormativo. Sua imagem pública era cuidadosamente construída para atrair um público feminino, enquanto sua verdadeira identidade permanecia oculta nas sombras. O cantor vivia sob o peso constante de um segredo que ameaçava destruir não apenas sua carreira, mas também sua essência. A pressão era avassaladora. Rick sentia-se preso em uma gaiola de expectativas, forçado a interpretar um papel que não condizia com seu eu autêntico. Cada sorriso para as câmeras, cada entrevista onde desviava de perguntas sobre sua vida pessoal, era uma máscara que ele precisava usar para sobreviver no meio artístico. No entanto, a verdade tem uma maneira de encontrar a luz. Em 2010, após anos de luta interna, Ricky Martin tomou uma decisão corajosa. Em uma carta aberta publicada em seu site oficial, ele revelou ao mundo que era gay. Esse momento marcou não apenas uma libertação pessoal, mas também um ponto de virada em sua carreira e na representatividade LGBTQ+ na indústria do entretenimento. Ao se assumir publicamente, Rick quebrou as correntes que o aprisionavam. Ele se recusou a continuar vivendo uma mentira e escolheu abraçar sua autenticidade. A reação do público foi avassaladora, com uma onda de apoio e admiração pela coragem do artista em compartilhar sua verdade. A partir desse momento, Ricky Martin transformou-se não apenas em um cantor aclamado, mas também em um ativista ferrenho pelos direitos LGBTQ+. Ele usou sua plataforma para conscientizar, inspirar e lutar por igualdade. Sua voz tornou-se um instrumento de mudança, ecoando a necessidade de aceitação e respeito para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual. A jornada de Rick é um lembrete poderoso do peso que o segredo pode ter em nossas vidas. Viver em negação de quem somos verdadeiramente pode nos consumir de dentro para fora. É apenas através da honestidade e da autoaceitação que podemos encontrar a liberdade genuína. Hoje, Ricky Martin brilha não apenas nos palcos, mas também como um farol de esperança para aqueles que ainda lutam para abraçar sua verdadeira identidade. Sua história nos inspira a sermos corajosos, a enfrentarmos nossos medos e a vivermos autenticamente, mesmo diante dos desafios impostos pela sociedade. Enquanto continuamos a luta pela igualdade e pela representatividade LGBTQ+, o legado de Ricky Martin permanece como um testemunho do poder transformador de ser fiel a si mesmo. Ele nos mostra que ao abraçarmos nossa verdade, podemos não apenas encontrar a paz interior, mas também fazer a diferença no mundo ao nosso redor. 4. Vanvort Miller. Vanvort Miller, conhecido mundialmente por seu papel icônico como Michael Scofield na série Prison Break, viveu por anos sob o fardo de negar sua verdadeira identidade. Em uma indústria onde a imagem é tudo, Miller sentiu-se pressionado a preservar uma fachada heterossexual, temendo que sua sexualidade pudesse prejudicar sua carreira. Durante muito tempo, Vanvort navegou pelos corredores de Hollywood com um segredo profundamente guardado. Cada entrevista, cada aparição pública, era uma oportunidade para ser questionado sobre sua vida pessoal. E cada resposta evasiva era uma pequena traição a si mesmo. O ator vivia em um estado constante de autopreservação, sufocando sua autenticidade em nome do sucesso. No entanto, em 2013, um convite para participar de um festival na Rússia tornou-se o ponto de virada na jornada de Vanvort. Diante das leis homofóbicas do país, Miller tomou uma decisão corajosa. Recusou o convite e, ao fazê-lo, assumiu-se publicamente como gay. Esse ato de resistência e honestidade ecoou pelo mundo, inspirando inúmeras pessoas a abraçarem sua própria verdade. A declaração de Vanvort foi mais do que uma revelação pessoal, foi um chamado à ação. Ao se posicionar contra a discriminação e a intolerância, ele mostrou que o silêncio não era mais uma opção. Sua coragem em confrontar a homofobia e a opressão abriu caminho para outros artistas LGBTQ+ se expressarem livremente e exigirem respeito. Nos anos que se seguiram, Miller continuou sua jornada de autoaceitação e ativismo. Em 2020, ele deu um passo ainda mais ousado ao anunciar que não interpretaria mais personagens heterossexuais.
Essa decisão foi um testemunho poderoso de sua determinação em viver autenticamente e representar sua comunidade de maneira significativa. Ao recusar-se a se encaixar em papéis que não refletiam sua identidade, Wentworth abriu espaço para uma representação mais diversa e inclusiva na indústria do entretenimento. Ele se tornou um modelo para atores LGBTQ+, mostrando que é possível ter uma carreira próspera sendo verdadeiro consigo mesmo. A história de Wentworth Miller é um lembrete de que a liberdade reside na verdade. Quando nos libertamos das amarras da expectativa sociedade e abraçamos quem realmente somos, encontramos uma força interior inabalável. A autenticidade não é apenas um ato de autoaceitação, mas também um catalisador para a mudança social. Através de sua coragem e convicção, Wentworth inspirou inúmeras pessoas a se erguerem contra a discriminação e a lutar por seus direitos. Ele nos mostrou que cada voz conta, cada ação importa, e que juntos podemos criar um mundo mais justo e igualitário para todos. Enquanto continuamos nossa jornada em direção à aceitação e à igualdade, o legado de Wentworth Miller brilha como um farol de esperança. Sua história nos lembra que ao abraçarmos nossa verdade e defendermos o que é certo, podemos não apenas encontrar a paz interior, mas também transformar o mundo ao nosso redor, um passo de cada vez. 5. Jim Parsons. Jim Parsons, eternizado como o brilhante e excêntrico Sheldon Cooper na amada série The Big Bang Theory, sempre abraçou uma abordagem discreta em relação à sua vida pessoal. No entanto, essa descrição nunca se traduziu em esconder sua verdadeira identidade. Parsons navegou por sua carreira com uma autenticidade silenciosa, permitindo que seu trabalho falasse por si. Em 2012, durante uma entrevista aparentemente rotineira ao New York Times, Jim mencionou naturalmente ser gay. Sem alarde ou fanfarra, ele compartilhou essa faceta de sua vida como se estivesse discutindo o clima. Essa revelação casual, desprovida de qualquer sensacionalismo, refletia a essência de quem Parsons era, um homem confortável consigo mesmo e com sua sexualidade. Na mesma entrevista, Jim revelou que estava há mais de uma década ao lado de seu parceiro, Todd Spiel. Essa declaração não apenas reafirmou sua identidade, mas também destacou a solidez e a longevidade de seu relacionamento. Em um mundo onde os holofotes podem ser implacáveis, Parsons demonstrou que era possível ter uma vida pessoal estável e duradoura, independentemente da orientação sexual. A decisão de Jim de se assumir publicamente de maneira tão natural e despretensiosa teve um impacto profundo. Sua honestidade descomplicada ressoou com muitos, mostrando que a sexualidade não precisa ser um evento marcante ou definidor de carreira. Parsons provou que era possível ser um ator de sucesso, amado pelo público, e ainda assim ser autêntico consigo mesmo. Após sua revelação, Jim continuou a brilhar em seu ofício, mas também começou a se envolver em projetos que refletiam sua visão de mundo. Ele abraçou papéis e histórias que exploravam a experiência LGBTQ+, trazendo sua perspectiva única para o centro das atenções. Parsons entendeu o poder de sua plataforma e a utilizou para amplificar vozes e narrativas muitas vezes marginalizadas. A trajetória de Jim Parsons é um testemunho da beleza da simplicidade e da honestidade. Ele nos mostrou que não é preciso fazer proclamações grandiosas ou gestos chamativos para viver autenticamente. A verdade tem uma maneira de se revelar naturalmente quando estamos em paz com quem somos. Através de sua abordagem discreta, porém corajosa, Parsons abriu caminho para outros artistas que anseiam por viver suas vidas de maneira genuína. Ele se tornou um exemplo silencioso de que é possível ter sucesso, amor e autoaceitação, tudo ao mesmo tempo. Enquanto continuamos nossa jornada em direção a uma sociedade mais inclusiva e tolerante, a história de Jim Parsons nos lembra do poder da autenticidade tranquila. Sua honestidade despretensiosa tocou inúmeras vidas, mostrando que a verdade tem uma maneira de ressoar profundamente quando é compartilhada com simplicidade e graça. Ao abraçarmos nossa verdade, como Jim fez, não apenas encontramos paz interior, mas também inspiramos outros a fazer o mesmo. Passo a passo, história a história, estamos construindo um mundo onde a sexualidade não é mais um fardo a ser carregado, mas sim uma parte natural e celebrada de quem somos. 6. Zachary Quinto. Zachary Quinto, conhecido por seus icônicos papéis como Sylar na série Heroes e como Spock na franquia Star Trek, sempre foi um ator de talento inegável. No entanto, foi seu ato de coragem fora das telas que o transformou em um verdadeiro herói. Em 2011, diante da trágica notícia do suicídio de um adolescente vítima de bullying homofóbico, Quinto sentiu-se impelido a agir. Em um momento de profunda reflexão, Zachary tomou uma decisão que mudaria sua vida e inspiraria inúmeras pessoas.
Ele decidiu assumir-se publicamente como gay, usando sua visibilidade e influência para lutar contra o preconceito e a discriminação. Quinto entendeu que seu silêncio não era mais uma opção diante de uma sociedade que ainda perpetuava a homofobia. A revelação de Zachary ecoou como um grito de liberdade. Ele se recusou a permanecer nas sombras, escolhendo instead abraçar sua verdadeira identidade e se tornar um farol de esperança para aqueles que sofriam em silêncio. Seu ato de coragem não foi apenas uma declaração pessoal, mas também um chamado à ação para a indústria do entretenimento e para a sociedade como um todo. Quinto usou sua plataforma para educar, conscientizar e promover a aceitação. Ele se tornou um defensor ferrenho dos direitos LGBTQ+, usando sua voz para denunciar a injustiça e exigir mudanças. Sua presença em eventos, entrevistas e campanhas se tornou um símbolo de resistência e orgulho, mostrando que o amor e a autenticidade são forças poderosas capazes de transformar o mundo. O que tornou a jornada de Zachary ainda mais notável foi o fato de que sua carreira continuou a florescer após sua revelação. Ele provou que o talento e a dedicação transcendem rótulos e preconceitos. Quinto mostrou que era possível ser um ator de sucesso, respeitado por seus pares e amado pelo público, ao mesmo tempo em que vivia abertamente como um homem gay. A história de Zachary Quinto é um lembrete poderoso de que os verdadeiros heróis não são aqueles que vestem capas ou possuem superpoderes, mas sim aqueles que têm a coragem de ser autênticos e lutar pelo que é certo. Sua jornada inspira-nos a enfrentar nossos próprios medos, a abraçar nossa verdade e a usar nossas vozes para fazer a diferença. Através de seu exemplo, Quinto mostrou que a visibilidade importa. Cada pessoa que se assume publicamente, seja uma celebridade ou um indivíduo comum, contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva e tolerante. Cada história compartilhada, cada barreira quebrada, nos aproxima de um mundo onde o amor e a aceitação prevalecem sobre o ódio e o preconceito. Enquanto continuamos nossa luta por igualdade e respeito, o legado de Zachary Quinto brilha como um lembrete de que não estamos sozinhos. Sua coragem nos inspira a sermos heróis em nossas próprias vidas, a enfrentarmos a adversidade de cabeça erguida e a lutar incansavelmente por um futuro melhor para todos, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. 7. Neil Patrick Harris. A história de Neil Patrick Harris é um tributo à autenticidade e coragem no mundo do entretenimento. Nascido em 15 de junho de 1973 em Albuquerque, Novo México, Neil cresceu sonhando com os palcos e telas que um dia conquistaria. Desde criança demonstrava uma habilidade natural para atuar, fascinando todos ao seu redor com sua capacidade de interpretar personagens. Sua grande virada veio com a série Doji ao Ser, MD, onde interpretou um jovem médico prodígio. Ainda adolescente, Neil conquistou o coração do público e estabeleceu sua primeira marca como ator talentoso. O sucesso precoce poderia ter sido sufocante para muitos, mas para ele foi apenas o início de uma jornada extraordinária. Anos depois, o mundo o conheceria como Barney Stinson, o personagem mulherengo e carismático de How I Met Your Mother. O papel se tornaria definitivo em sua carreira, consolidando sua imagem como um ator versátil e extremamente talentoso. O que poucos sabiam era o desafio pessoal que Neil carregava nos bastidores. Em 2006, no momento de coragem e integridade, Neil decidiu assumir publicamente sua sexualidade. Foi um passo significativo, especialmente considerando que interpretava um personagem reconhecidamente heterossexual. Sua decisão não apenas o libertou pessoalmente, mas também representou um marco importante para a representatividade LGBTQ+ na mídia. Contrariando expectativas tradicionais da indústria, sua carreira não apenas sobreviveu, mas floresceu após a revelação. Neil provou que o talento verdadeiro transcende rótulos e preconceitos. Sua popularidade cresceu, e ele se tornou um ícone não apenas do entretenimento, mas também da comunidade LGBTQ+. No âmbito pessoal, encontrou a estabilidade ao lado do chefe David Burka. Juntos construíram uma família e demonstraram que amor e comprometimento não conhecem barreiras de gênero ou orientação sexual. Pai de gêmeos, Neil equilibra sua brilhante carreira com a dedicação familiar, inspirando milhares de pessoas. Sua versatilidade artística o levou a conquistar palcos de teatro, cinema, televisão e até mesmo shows de mágica. Neil Patrick Harris não se limita a um único formato, provando ser um artista completo e apaixonado por seu ofício. Cada papel, cada apresentação, carrega a marca de sua autenticidade e talento incomparável. A jornada de Neil é um exemplo poderoso de como a coragem de ser verdadeiro consigo mesmo pode transformar desafios em oportunidades.
Ele não apenas quebrou barreiras, mas as redesenhou completamente, inspirando gerações de artistas a serem autênticos e a lutarem por seus sonhos, independentemente dos obstáculos. Sua história continua a ser escrita, capítulo por capítulo, com a mesma energia e brilho que o acompanham desde o início de sua carreira. Neil Patrick Harris não é apenas um ator, é um símbolo de resiliência, talento e amor próprio. 8. Ian McKellen. A história de Ian McKellen é um testemunho de coragem, talento e resistência. Nascido em Burley, Inglaterra, em 1939, ele cresceu em uma época de profundas transformações sociais e rígidos padrões de comportamento. Sua jornada como ator e ativista seria marcada por uma determinação inabalável de quebrar barreiras e lutar por justiça. Antes de se tornar um nome mundialmente reconhecido, McKellen construiu uma sólida reputação nos palcos britânicos. Seu talento shakespeariano era incomparável, conquistando reconhecimento e respeito no mundo do teatro. Mas seria no cinema que ganharia fama global, interpretando personagens icônicos que marcariam para sempre a história do entretenimento. Como Magneto nos filmes dos X-Men, McKellen trouxe profundidade e complexidade a um vilão mutante. Sua atuação era tão poderosa que transcendia o papel de antagonista, humanizando um personagem cheio de nuances. Pouco depois, transformou-se em Gandalf em O Senhor dos Anéis, um papel que o consagraria definitivamente no imaginário popular mundial. Por décadas, McKellen manteve sua sexualidade como um capítulo privado de sua vida. Numa época em que ser abertamente gay poderia significar o fim de uma carreira, ele escolheu estrategicamente preservar sua intimidade. Mas isso não o impediu de ser um ser humano íntegro e compassivo. Em 1988, um momento histórico marcaria sua trajetória. Contra a Seção 28, uma lei britânica que proibia a promoção da homossexualidade, McKellen decidiu se assumir publicamente. Foi um ato de coragem que transformou sua vida e inspirou milhares de pessoas. Sua voz se tornou um grito de liberdade contra a opressão. A partir daquele momento, McKellen se tornaria não apenas um ator renomado, mas um dos mais importantes ativistas LGBTQ+ do mundo. Utilizou sua plataforma e privilégios para defender direitos humanos, combater preconceitos e promover a igualdade. Suas palestras, manifestações e trabalho político construíram pontes onde antes existiam muros. Fundador da Stonewall, uma importante organização de direitos LGBTQ+ no Reino Unido, McKellen dedicou grande parte de sua vida a lutar contra a discriminação. Sua abordagem era sempre inteligente, eloquente e profundamente humanizada. Ele não apenas falava sobre direitos, mas os personificava em cada ação. Sua carreira artística continuou brilhante, transitando entre teatro, cinema e televisão com a mesma maestria de sempre. McKellen provou que talento não tem idade, orientação sexual ou limites. Cada papel que interpretou carregava a marca de sua autenticidade e profunda humanidade. A jornada de Ian McKellen é mais do que uma história de sucesso. É um exemplo de como coragem, integridade e persistência podem transformar vidas e construir um mundo mais justo e inclusivo. 9. Matt Bomer. A trajetória de Matt Bomer é um retrato eloquente de coragem e talento no mundo do entretenimento. Nascido em 11 de outubro de 1977 em Spring, Texas, ele cresceu com o sonho de se tornar um ator que pudesse tocar corações e mudar perspectivas. Sua jornada seria marcada por uma busca constante de autenticidade, tanto pessoal quanto profissional. Os primeiros anos de carreira de Bomer foram marcados por uma discrição cautelosa. Em uma indústria conhecida por seus desafios para artistas LGBTQ+, ele optou inicialmente por manter sua vida pessoal em segundo plano. Seu talento, no entanto, era impossível de ser ignorado. A série White Collar o transformou em um rosto conhecido, conquistando fãs com seu carisma e atuação brilhante. Filmes como Magic Mike solidificaram sua presença no cinema, mostrando sua versatilidade como ator. Matt não se limitava a um único tipo de personagem, transitando entre papéis dramáticos e de comédia com uma naturalidade impressionante. Sua dedicação à arte era evidente em cada performance, conquistando o respeito de críticos e público. O momento definitivo em sua carreira veio em 2012. Durante um discurso de premiação, Bomer fez algo que mudaria para sempre sua trajetória. Agradeceu publicamente ao seu marido Simon Halls. Foi um momento de vulnerabilidade e força, uma declaração silenciosa de amor e orgulho. Contrariando expectativas, sua carreira não apenas sobreviveu, mas ganhou novos contornos após a revelação. O papel no filme The Normal Heart seria um marco em sua trajetória. Sua atuação tocante rendeu-lhe um Globo de Ouro, provando que autenticidade e talento caminham lado a lado.
O filme, que abordava a crise da AIDS nos anos 1980, era mais do que uma atuação, era um testemunho de respeito e memória. Bomer não se limitou a ser apenas um ator. Tornou-se um importante representante LGBTQ+ em Hollywood, usando sua plataforma para promover visibilidade e aceitação. Sua relação com Simone Halls e seus 3 filhos mostrava ao mundo uma imagem de família amorosa e comprometida, desafiando estereótipos. A versatilidade de Matt se estendeu por teatro, televisão e cinema. Cada papel escolhido carregava uma profundidade que ia além da superfície, revelando sua capacidade de mergulhar em personagens complexos. Ele provou que a verdadeira arte transcende rótulos e preconceitos. Sua jornada é um exemplo poderoso de como a coragem de ser verdadeiro pode abrir portas em vez de fechá-las. Matt Bomer não apenas conquistou sucesso, mas o fez sendo completamente ele mesmo. Sua história inspira artistas e pessoas comuns a abraçarem sua autenticidade, sem medo e com orgulho. O caminho de Matt Bomer continua, capítulo após capítulo, escrito com talento, integridade e um amor profundo pela arte de contar histórias. 10. Luke Evans. A história de Luke Evans é um testemunho de integridade e talento no universo do entretenimento. Nascido em 15 de abril de 1979 em Pontypool, País de Gales, ele descobriu cedo sua paixão pelas artes cênicas. Sua jornada seria marcada por uma determinação inabalável de ser autêntico, sem permitir que rótulos definissem sua identidade ou limitassem suas possibilidades. Inicialmente, Evans encontrou sua vocação nos palcos do teatro. Foi nesse ambiente que primeiro abraçou sua sexualidade, revelando-se abertamente gay em um momento crucial de sua carreira inicial. Diferente de muitos artistas que optavam pelo silêncio, Luke escolheu a verdade como sua principal ferramenta de construção pessoal e profissional. A transição para o cinema poderia ter sido um desafio intimidador. Muitos artistas LGBTQ+ sentiam pressão para se tornarem mais discretos ou até mesmo criarem narrativas falsas sobre sua vida pessoal. Evans, no entanto, manteve-se fiel a si mesmo. Nunca criou histórias inventadas sobre relacionamentos heterossexuais, nem tentou esconder sua identidade para conquistar papéis. Seus talentos logo levaram a interpretar personagens icônicos no cinema. Em Drácula, ele trouxe uma nova dimensão ao lendário personagem. A Bela e a Fera o consagrou como parte de um dos maiores estúdios do mundo, a Disney. Filmes da franquia Velozes e Furiosos ampliaram ainda mais sua base de fãs, provando que talento não conhece fronteiras. Luke sempre foi enfático sobre um ponto. Não queria ser definido como um ator gay, mas simplesmente como um ator. Sua perspectiva ia além dos rótulos limitantes, defendendo que sua sexualidade era apenas uma parte de sua identidade, não seu único definidor. Essa postura desafiava convenções e abria caminho para uma representatividade mais complexa e humana. Sua carreira é um exemplo de como a autenticidade pode ser uma poderosa aliada profissional. Evans demonstrou que ser verdadeiro não significa limitar-se, mas sim expandir possibilidades. Cada personagem interpretado carregava a marca de sua versatilidade e comprometimento com a arte de atuar. Para além do cinema, Luke usou sua plataforma para promover aceitação e respeito. Não como um ativista militante, mas através do exemplo silencioso de uma vida vivida com integridade. Sua trajetória inspirava jovens artistas a entenderem que sucesso não precisa vir com o preço da autonegação. Os papéis de Evans transitavam entre diferentes gêneros, drama, ação, romance, sempre com uma entrega poderosa e autêntica. Ele provava que um ator verdadeiramente talentoso transcende qualquer categorização simplista, seja ela baseada em sexualidade, origem ou expectativas sociais. A jornada de Luke Evans continua, escrita com a tinta da verdade, da coragem e de um talento que se recusa a ser definido por qualquer coisa além de sua arte. A trajetória de Colman Domingo é um testemunho de resiliência, talento e autenticidade. Nascido em 28 de novembro de 1969, em Filadélfia, ele enfrentou desde o início desafios únicos em uma indústria conhecida por suas limitações e preconceitos. Ser um homem negro, gay e artista significava navegar por águas complexas e desafiadoras. Sua entrada em Hollywood não foi por um caminho convencional. Domingo começou nos palcos de teatro, onde sua energia criativa e talento incomparável logo chamaram a atenção. Cada personagem interpretado carregava uma profundidade que ia muito além de simples representações. Ele transformava papéis em experiências humanas verdadeiras e emocionantes. Séries como Fear the Walking Dead e Euphoria o projetaram para o centro das atenções. Seu trabalho em Rustin demonstrou ainda mais sua capacidade de contar histórias complexas e importantes.
Colman nunca permitiu que sua identidade fosse uma limitação, mas também nunca a escondeu. Sua abordagem era de total naturalidade e integridade. Casado com o designer Raul Domingo, Colman mostrava ao mundo uma imagem de amor, comprometimento e normalidade. Sua relação desafiava estereótipos e preconceitos, apresentando uma visão de relacionamento baseada no respeito mútuo e no amor genuíno. Ele defendia a ideia de que a vivência LGBTQ+ deve ser tratada com a mesma naturalidade de qualquer outra experiência humana. Os desafios de ser um homem negro e gay em Hollywood eram enormes. Domingo enfrentou barreiras sistemáticas com uma combinação de talento, persistência e graça. Ele não apenas sobreviveu nesse ambiente desafiador, mas o transformou, abrindo portas para outros artistas que vinham depois dele. Sua presença era um ato de resistência e esperança. Como ator, roteirista e produtor, Colman expandiu os limites do que era possível. Seus trabalhos traziam narrativas complexas, humanizando experiências que muitas vezes eram marginalizadas. Ele usava sua arte como uma ferramenta de transformação social, contando histórias que precisavam ser ouvidas. Sua filosofia de vida ia além da representação. Colman acreditava na power da normalização, mostrar que pessoas LGBTQ+ são simplesmente pessoas com suas complexidades, desafios e alegrias. Não buscava ser um símbolo, mas sim um ser humano autêntico, capaz de contar histórias que tocassem corações. O trabalho de Domingo transcendia categorias. Ele era um artista completo, cuja identidade era apenas uma parte de sua rica e complexa narrativa pessoal. Cada papel, cada projeto, carregava a marca de sua integridade e talento único. Sua jornada inspirava outros a serem verdadeiros, corajosos e apaixonados. A história de Colman Domingo continuava a ser escrita, capítulo por capítulo, com a mesma energia transformadora que sempre o caracterizou. 12. Dan Boyer. A jornada de Dan Boyer é uma história de coragem, transformação e autenticidade. Nascido em 1989 em Nova York, ele cresceu sonhando com os palcos e telas de Hollywood. Sua carreira inicial foi marcada por papéis que o colocavam no centro das atenções, como a interpretação do príncipe William no filme William e Catherine, a Royal Romance, que o projetou para o mundo do entretenimento. Nos primeiros anos de carreira, Boyer viveu um conflito interno intenso. O medo das possíveis consequências de revelar sua sexualidade o manteve em silêncio. A indústria do entretenimento, conhecida por seus desafios para artistas LGBTQ+, parecia um terreno minado para qualquer revelação pessoal. Cada papel, cada entrevista, era navegado com uma cautela que pesava em sua alma. O peso do segredo não era leve. Artistas como Dan frequentemente enfrentam uma escolha difícil: manter-se em uma zona de conforto profissional ou abraçar sua verdadeira identidade. A pressão era constante, com medo de possíveis prejuízos à carreira pairando como uma sombra sobre seus sonhos. O momento de virada chegou em 2017. Dan decidiu finalmente viver sua verdade completamente. Não apenas se assumiu publicamente, mas também anunciou seu casamento com Eric P. Berger. Foi um ato de coragem que ia muito além de uma simples declaração, representava a libertação de anos de contenção e medo. A revelação não significou o fim de sua carreira como muitos poderiam temer. Pelo contrário, Dan se transformou em uma referência importante para jovens atores que enfrentavam dilemas semelhantes. Sua história mostrava que autenticidade e sucesso profissional podem caminhar lado a lado. Cada passo seu inspirava outros a serem verdadeiros. Seu trabalho continuou a se desenvolver, provando que o talento não conhece barreiras de identidade. Dan demonstrou que um ator pode ser completamente ele mesmo e continuar conquistando papéis e admiração. Sua trajetória desafiava os antigos paradigmas de Hollywood, abrindo caminho para uma representação mais diversa e autêntica. O casamento com Eric representava mais do que uma união pessoal. Era um símbolo de esperança, um testemunho de que o amor pode florescer livre de julgamentos e limitações. Juntos, eles construíam uma vida baseada em respeito, companheirismo e total aceitação. Para jovens artistas LGBTQ+, Dan Boyer se tornou mais do que um ator. Era um farol de esperança, um exemplo vivo de que é possível ser verdadeiro, ser amado e ser bem-sucedido. Sua jornada provava que a coragem de ser quem se é pode ser o maior papel que alguém pode interpretar. A história de Dan continuava a ser escrita, página após página, com a tinta da verdade, da coragem e da liberdade. 13. Tom Hulce. A trajetória de Tom Hulce é uma narrativa de talento, descrição e transformação. Nascido em 1953 em Detroit, Michigan, ele emergiu como um dos atores mais talentosos de sua geração. Seu papel mais icônico viria em 1984,
quando interpretou Wolfgang Amadeus Mozart no filme Amadeus, conquistando uma indicação ao Oscar que o consagraria para sempre na história do cinema. A performance de Hulce como Mozart foi memorável. Ele trouxe à vida o gênio musical com uma energia única, misturando genialidade e irreverência. Seu Mozart era complexo, humano, distante dos retratos convencionais. A atuação lhe rendeu não apenas reconhecimento crítico, mas também um lugar permanente no panteão dos grandes intérpretes cinematográficos. Nos bastidores de sua brilhante carreira, Tom mantinha sua vida pessoal em um silêncio estratégico. A década de 1980 era particularmente desafiadora para artistas LGBTQ+, especialmente com o advento da epidemia de AIDS e os crescentes preconceitos. Sua opção pelo sigilo não era covardia, mas uma forma de sobrevivência em um ambiente profissional e social extremamente hostil. Apenas em 2008, décadas após seu auge no cinema, Hulce decidiu confirmar publicamente sua sexualidade. A revelação tardia não diminuía sua importância, mas revelava os desafios enfrentados por artistas LGBTQ+, nas décadas anteriores. Seu silêncio havia sido uma armadura, uma proteção contra possíveis discriminações que poderiam destruir carreiras. Após seu período no cinema, Tom redirecionou seu talento para a produção teatral. Tornou-se um importante produtor, contribuindo para o teatro de maneiras que iam além da atuação. Seu trabalho nos bastidores continuava a transformar a indústria do entretenimento, ainda que de forma menos visível. A transição de Hulce demonstrava uma evolução importante. De ator no centro dos holofotes a produtor nos bastidores, ele continuava a construir pontes e abrir caminhos. Sua trajetória era um testemunho de adaptação, resiliência e compromisso com a arte em todas as suas formas. Seus projetos como produtor tocavam em temas importantes, muitas vezes relacionados a narrativas LGBTQ+, e questões sociais. Tom usava sua plataforma e experiência para dar voz a histórias que muitas vezes permaneciam silenciadas. Cada projeto era uma forma de ativismo silencioso, de transformação através da arte. A história de Tom Hulce ia muito além de seu papel icônico como Mozart. Era a história de um artista que navegou tempos difíceis com graça, inteligência e uma profunda compreensão de si mesmo. Seu legado era de coragem, não a coragem barulhenta, mas a coragem silenciosa de ser verdadeiro em tempos de profunda intolerância. O caminho de Tom continuava, escrito com a tinta da resiliência, do talento e da verdade que sempre o acompanharam. 14. Wilson Cruz. A história de Wilson Cruz é um testemunho de coragem, resiliência e transformação. Nascido em 21 de dezembro de 1973 em Nova York, ele emergeria como um ícone pioneiro da representatividade LGBTQ+, na televisão americana. Sua jornada seria marcada por desafios profundos e uma determinação inabalável de criar mudanças. Em 1994, um momento histórico aconteceu. Na série My So-Called Life, Cruz interpretou Ricky Vasquez, tornando-se o primeiro ator abertamente gay a dar vida a um personagem gay em horário nobre na televisão americana. O papel não era apenas uma atuação, mas uma declaração poderosa de existência e visibilidade. A caminhada de Wilson não foi fácil. Quando assumiu sua sexualidade, foi expulso de casa por seu pai, experimentando na pele o tipo de rejeição que muitos jovens LGBTQ+ enfrentavam. Esse momento difícil, em vez de o derrotar, fortaleceu sua determinação de lutar por aceitação e igualdade. Sua carreira artística se desenvolveu como um instrumento de ativismo. Cada papel escolhido, cada aparição pública, era uma oportunidade de expandir a compreensão social sobre identidade, amor e aceitação. Cruz transformou sua plataforma em um megafone para vozes que historicamente foram silenciadas. Para além da atuação, Wilson se tornou um importante ativista. Trabalhou incansavelmente com organizações como o GLAAD, lutando por representação significativa e direitos LGBTQ+. Sua voz ecoava além das telas, alcançando comunidades, políticas públicas e corações de pessoas que precisavam de esperança e representação. Os papéis de Cruz atravessaram diversos projetos televisivos e cinematográficos. De My So-Called Life a Star Trek, Discovery, ele continuava quebrando barreiras, mostrando personagens complexos e humanos. Cada interpretação era mais do que atuação, era uma declaração de existência plena e orgulhosa. Sua capacidade de equilibrar carreira artística e ativismo era impressionante. Wilson não se limitava a um único campo de atuação. Era ator, ativista, palestrante, referência para gerações mais jovens. Sua interseccionalidade, como latino, gay, artista, o transformava em uma voz múltipla e poderosa. As histórias que Cruz contava iam muito além de sua própria experiência individual.
Ele representava a esperança para jovens que lutavam para se aceitar, para famílias que precisavam aprender sobre amor incondicional, para uma sociedade que gradualmente aprendia a celebrar a diversidade. A jornada de Wilson Cruz continuava, escrita com a tinta da coragem, da verdade e de um amor profundo pela humanidade em toda sua complexidade. 15. Rupert Everett. A jornada de Rupert Everett é um testemunho de coragem em uma indústria impiedosa. Nascido em 29 de maio de 1959 em Norfolk, Inglaterra, ele emergeria como um dos atores mais talentosos e desafiadores de sua geração. Seu talento brilhava em filmes como O Casamento do Meu Melhor Amigo, onde sua presença carismática conquistou o público mundial. Nos anos 80, quando a maioria dos artistas mantinha sua sexualidade em segredo, Everett tomou uma decisão corajosa. Foi um dos primeiros atores de alto perfil a se assumir abertamente gay, no momento em que tal revelação significava praticamente decretar o fim da carreira. Sua autenticidade vinha com um preço alto e doloroso. As consequências foram imediatas e devastadoras. Papéis de galã romântico que antes pareciam fluir naturalmente, simplesmente desapareceram. A indústria do entretenimento, conhecida por seus preconceitos velados, rapidamente o marginalizou. Rupert experimentou na pele o custo real de ser verdadeiro em uma época de intolerância. Sua carreira, que prometia brilhar intensamente, foi drasticamente reduzida. Convites para grandes produções minguaram, e oportunidades que antes pareciam certas se transformaram em portas fechadas. Everett pagou um preço alto por sua autenticidade, enfrentando um ostracismo profissional que poucos teriam coragem de suportar. Mas Rupert não se dobrou. Transformou os desafios em combustível para sua arte. Continuou atuando, escrevendo, produzindo. Cada projeto se tornava uma declaração de resistência. Ele não apenas sobreviveu, mas ressignificou sua carreira, provando que talento verdadeiro transcende limitações impostas por preconceitos. Como ator, Rupert desenvolveu uma versatilidade impressionante. Transitava entre comédia e drama com uma naturalidade que poucos possuíam. Seus papéis carregavam uma profundidade que ia além da superfície, revelando camadas complexas de humanidade. Ele se tornou mais do que um ator. Era um artista que desafiava expectativas. Sua história pessoal se transformou em uma importante narrativa de resistência LGBTQ+. Everett não apenas sobreviveu à rejeição, mas a transformou em combustível para sua arte e ativismo. Cada entrevista, cada aparição pública, era uma declaração silenciosa de orgulho e integridade. O mundo do entretenimento lentamente mudava, e Rupert Everett foi um dos pioneiros que abriu caminho. Sua coragem inspirou gerações de artistas LGBTQ+ a serem verdadeiros, mesmo quando o custo parecia alto demais. Essas histórias mostram como, por trás da fama e dos holofotes, existiam pessoas lutando para viver sua verdade. Felizmente, o mundo e Hollywood estão mudando, mesmo que aos poucos. Que essas trajetórias sirvam de inspiração para que mais pessoas possam ser quem realmente são sem medo. E aí, você já conhecia essas histórias? Comenta aqui embaixo o que achou e se lembra de mais algum nome que ficou de fora. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!